Olá, eu sou César Barbosa e hoje irei ler um trecho da história da literatura ocidental de Otto Maria Carpo, do capítulo Mundo Romano, onde ele fala sobre Marco Túlio Cícero. Marco Túlio Cícero nasceu em 106 a.C. e morreu em 43 a.C. Ele foi jurista, estadista, filósofo, orador, escritor e tudo quanto. Ele deixou uma vasta obra para o Ocidente. E Cícero, por defender a República, principalmente ali naquele período de transição entre o regime republicano e o regime imperial, ele acabou virando inimigo de Marco Antônio, ao escrever 14 discursos que ficaram conhecidos como as Filípicas, em referência aos discursos do grego Demóstenes contra Filipe II da Macedônia. Virou inimigo de Marco Antônio e, consequentemente, do segundo triunvirato, e acabou sendo assassinado por soldados romanos quando tentava fugir da Península Itálica. Segundo Otto Maria Carpo, Cícero foi bastante influente em relação aos intelectuais da era medieval. Por séculos falaram e escreveram a língua de Cícero. Inclusive, o Renascimento italiano ocorreu quando Petrarca, o grande poeta do Trecento italiano, redescobriu as cartas de Cícero ali no século XIV. Foi o surgimento do Renascimento. Então, leamos nós o que Carpo diz sobre este grande retor romano, filósofo, escritor, com grande desenvolvimento com a política daquela época. Então, vamos lá. A tradição classificou as obras de Cícero, distinguindo discursos forenses e parlamentares, tratados filosóficos e cartas. Cícero é jornalista, advogado, político, vulgarizador das ideias filosóficas gregas em Roma. É literato, aplicando-lhe os critérios rigorosos da profundidade na filosofia e da solidez de uma política baseada em ideologia certa. Cícero não sai bem. Foi um jornalista, algo superficial em todos os setores da sua atividade. Esse jornalista exerceu, porém, uma influência tão universal como, além de Platão, nenhum autor da antiguidade durante séculos. Todos os homens cultos, os letrados da Europa inteira, falaram e escreveram a língua de Cícero. E pode-se afirmar que a sua influência criou o tipo de homme de lettres, julgado como exemplo supremo desse tipo. Cícero apresenta-se de maneira mais favorável e até a sua volubilidade política é a de um intelectual incapaz de conformar-se com a disciplina. Right or wrong, my party, dos partidos políticos. Começou a carreira como democrata. Os 7 discursos contra o governador corrupto Verres ainda são um libelo e defesa de reivindicações populares. A ameaça da revolução social leva-o para o centro naquela época. Proferiu os famosos discursos contra o anarquista Catilina. Depois, Cícero é advogado da burguesia, que se conformara com a ditadura temporária. Elabora os seus discursos mais artísticos, como Pro Milone. Fala perante os ouvintes cultos, contra os demagogos violentos da rua. Mas quando a ditadura se alia aos democratas para estabelecer o totalitarismo, então o intelectual Cícero lança-se na oposição corajosa das 14 Filípicas contra Marco Antônio. Caiu como vítima das suas convicções, pouco coerentes, mas sempre honestas. Cícero
era um grande trabalhador. Em 3 anos de ócio forçado pela ditadura, escreveu verdadeira biblioteca de escritos filosóficos, que revelam um conhecedor perfeito da matéria. Há obras como Academica e Tusculane Disputationes. Devemos grande parte dos nossos conhecimentos da filosofia grega. Outras são obras de compreensiva sabedoria humana, como Cato Maior, seu de Senectute, Laelius, seu de Amictia e de Orficis, que influenciaram profundamente a ética cristã e a moral leiga moderna. Contudo, Cícero não é um filósofo profundo. Assim como na política, não sabe decidir-se entre as ideologias, todas exigentes e demasiadamente dogmáticas, abraçando o ceticismo moderado da Academia Nova. Não rejeita, porém, inteiramente a religião tradicional, interpretando-lhe o credo como suma de símbolos de verdades mais profundas, levando a vida despreocupada de um epicureu culto e abastado. É, no entanto, capaz de afirmar sinceramente a moral estoica, a ponto de morrer assim como ela o exige. Afinal, Cícero, sem criar um sistema filosófico, criou a filosofia, a atitude dos intelectuais em muitos séculos. E de outra maneira, mais coerente, não teria sido possível introduzir filosofia política na política romana, só enquanto não se reconhece a natureza profundamente imoral, porque sem espírito da realidade romana, as teses de Cícero parecem lugares comuns, brilhantes de um advogado profissional. Não é mero declamador, com elogios desmesurados ao seu constituinte e acusações maliciosas ao adversário, engrandece a importância das causas defendidas, porque o orador parlamentar está acostumado a reconhecer em pequenas interpretações e apartes a atitude do inimigo e mudanças de situação, talvez de importância histórica. Cícero sabe observar, como todos os conservadores, é bom psicólogo. A sua compreensão dos fatos políticos é muito superior à sua atitude, algo tímida do homem de letras em face de demagogos e militares violentos. A sua psicologia lhe ensina o uso eficiente da ênfase, mas nunca é vulgar ou fútil. E quando não precisa do efeito retumbante, como nas cartas particulares, escreve o latim mais elegante, mais fácil e coloquial. O crítico inglês Macaulay, respondendo às acusações da historiografia alemã contra o reitor romano, observa que a língua de Cícero é a língua da literatura romana, dos padres da Igreja Ocidental, da Igreja Medieval, da Renascença e, portanto, indiretamente a nossa própria, a língua do gênero humano. Talvez não chegasse a tanto. Cícero foi sempre alvo de discussões e objeto das apreciações mais divergentes. É o destino do ideólogo incoerente, mas também o destino do homem de letra, fora dos partidos, do intelectual independente.